Fala galerinha do nono ano, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 11ª aula. Pessoal, aí no caderno 2, tá? Na página 20, acompanha a leitura comigo do capítulo 2. A realidade na arte. A realidade na arte. No capítulo anterior, no primeiro capítulo, estudamos as influências da realidade na arte, tanto pelo contexto como pelas formas de representação. Agora, a proposta é apresentar como elementos concretos do entorno do artista, do seu dia a dia, sejam eles objetos ou produtos clássicos da sociedade de consumo, né, passam a aparecer nas obras. Tal questão será estudada nas artes visuais com as experiências cubistas, que é um período da arte, e da pop art, que é outro período, tá? E na música, por meio do uso de instrumentos contemporâneos, tá? Instrumentos da atualidade, também feitos com os objetos do entorno dos músicos, quer dizer, que eles usam no seu dia a dia. Encerraremos os estudos com um mergulho nas realidades virtuais e nas possibilidades de expressão que elas permitem, tá? Isso aí é mais ou menos uma sinopse do que a gente vai ver agora. Bom, a gente vê aí nesse quadro aí, ó, é um guache, óleo e giz de cera em papel impresso sobre tela, tá? Simulando aí uma chamada de papier collé, tá? Papier collé, que na verdade é uma espécie de colagem, tá? De papel, mas aqui é uma simulação de uma colagem de papel, tá? Porque é feito é tipo uma pintura, um desenho com guache, giz de cera, então imitando uma colagem, tá? Bom, vamos estudar mais profundamente sobre isso agora. Perspectivas da realidade, cubismo e pop art. A imagem que abre o capítulo, chamado Café da Manhã, que é aquela imagem que a gente viu, foi feita pelo pintor, escultor e desenhista espanhol Juan Gris. Nascido em 1887, morto em 1927, essa obra foi feita em 1914. A técnica utilizada chama-se papier collé, ou papel colado em português, né? E não é uma simples colagem, tá? Uma colagem, ela significa criar uma imagem a partir do ato de agregar alguma coisa, como um papel em uma superfície. É uma técnica que pode se tornar tridimensional, pode ser expandida em formatos diversos. Lembrando que colagem pode ser qualquer coisa. Já o papier collé é exclusivamente em papel, tá? Feito em papel. Já a técnica chamada papier collé foi criada pelo artista francês Georges Braque, nascido em 1882, morto em 1963, em um trabalho feito em 1912. Em vez de simular a superfície de uma madeira, um pintor optou por colar um papel de tom amadeirado em uma folha de papel grosso. De fato, seu objetivo era introduzir uma parte concreta da realidade na arte, de forma literal. Observe a obra a que estamos nos referindo. A gente vai ver daqui a pouco. Ao contrário da colagem comum, tá? Algumas vezes os artistas desenhavam ou alteravam os elementos de sua pintura, criando uma simulação, como eu falei, de uma colagem. Dá pra gente perceber isso claramente observando a palavra gris,
né, na parte inferior da obra Café da Manhã, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que a gente já viu na verdade, né? Vou mostrar de novo. Que forma a assinatura do pintor, mas não é colado, é desenhado, mas simula uma colagem. Trata-se de um exemplo dessa simulação. Ó, dá uma olhada lá na obra. Ó. Nesse lugar aí, ó, tá escrito Gris, que é o sobrenome do Juan Gris. É o autor, o pintor, o artista que fez essa obra aí, tá? Simulando colagens. Tá, mas observando essa obra aí, ó, no caso de George Braque, Fruteira e Copo, que chama a obra, em 1912, que é um papier collé, mas só que ele utiliza, no caso, uma imitação, né? Ele usa guache, carvão e cartão em papel impresso sobre tela, que é aquela coisa de ficar lembrando o amadeirado, né? Que a gente falou. Então essa parte amadeirada, sim, foi colada. Hoje está no Metropolitan Museum of Art de Nova York, nos Estados Unidos. Bom, vamos entender esse estilo, né? De onde surgiu, como que aconteceu essa influência toda de criar esse tipo de arte, né? A fragmentação cubista. Em diversos momentos, a história da pintura, como forma de expressão humana, revela a intenção do artista em reproduzir a realidade ao seu redor. Seja pela escolha temática, escolha do tema, seja pela maneira de produzir, o jeito de fazer, as formas, né? Produzir as formas, produzir a obra em si e a sua estética. Tal pensamento foi bem marcante em toda a história da arte. Sobretudo, a partir do renascimento cultural na Europa, que voltou àquela era greco-romana, né? Mas se dilui a partir do surgimento da fotografia, que aí não existia mais a importância de se retratar a realidade como ela é, a partir do século XIX, que vai de 1801 a 1900. Movimentos como o impressionismo, por exemplo, o pós-impressionismo e o abstracionismo mostram que os pintores ampliaram as possibilidades de representação, dando-lhes mais liberdade. Então, o impressionismo foi quando começou-se a abstração, começou-se a colocar um estilo do artista ali em pinceladas mais soltas. E já o abstracionismo é a abstração total, né? A falta de congruência, levando as pessoas à imaginação própria de cada um, do que está sendo representado. Conscientes dessa liberdade, os artistas, no caso Georges Braque e o espanhol Pablo Picasso, nasceu em 1881, falecido em 1973, idealizaram visualmente o que ficou conhecido como cubismo. Então, os grandes representantes do cubismo é o Pablo Picasso e Georges Braque. Trata-se de uma proposta de desenvolvimento das formas e das possibilidades de se realizar uma pintura de forma objetiva. Tá? Os artistas não queriam expressar os seus sentimentos, apesar de ser bastante abstrato, mas não era questão de expressar sentimentos. Tinha uma objetividade, tinha algo claro a ser apresentado, mas que não era tão claro diante das formas, diante da maneira que o artista produziu aquela realidade. Tampouco suas emoções. Eu não retratava o que estava acontecendo consigo mesmo. Claro que teve influências, né? Eles tiveram influências na vida deles que os levaram a retratar aquela realidade. Tá? Claro, faz parte da vida deles, de repente, uma observação, uma colocação, uma temática, tá? Mas não que se expressa necessariamente as emoções neles contidas. A tela era pensada de forma racional e geométrica. Então tinha aqueles traços de retas,
muito presentes, de geometria muito presente, abordando fragmentos e pontos de vista sobre determinado objeto. As naturezas mortas, vou explicar daqui a pouco o que é, e as paisagens eram os temas recorrentes das pinturas cubistas. Tá, vamos lá. Natureza morta. O que é natureza morta? Natureza morta é um gênero, tá, da pintura que representa as coisas ou objetos inanimados, frutas, flores, copos, etc. Isso quer dizer o seguinte, não é que não tem vida. Você retratar um vaso com flores, né, tem vida, mas não tem movimento, tá? Então quando o artista retrata numa pintura algo que não expressa movimento, como um animal correndo, uma pessoa correndo, ventos balançando uma árvore, ali está mostrando movimentos. Não retrata movimento, está estático, está parado. Ali é uma natureza morta. Geralmente são objetos, copos, taças, vasos, frutas, vasos com flores. Geralmente é mais ou menos isso que a natureza morta retrata, tá bom? Então, isso foi muito usado e as paisagens eram os temas recorrentes das pinturas cubistas. Então vamos lá. A principal influência de Braque e Picasso, foram os grandes representantes do cubismo, foi o pintor francês Paul Cézanne, nascido em 1839, morto em 1906. Observe como ele modifica, no caso Cézanne, modifica as formas da paisagem intitulada Mont Saint-Victor, ao longo dos anos. Quer dizer, é a mesma paisagem, mas com um olhar diferenciado. A primeira aí, tá, que a gente pode ver, todos são olhos sobre tela, que eu vou falar para vocês, tá? Feitos aí em meados de 1867, 1898, tá? Mais ou menos 81 centímetros por 1 metro. A maioria está ali em São Petersburgo, na Rússia, né, no Museu Hermitage, ou então no Museu de Arte Princeton, dos Estados Unidos, tá? Olha esse segundo aí, que retrata o mesmo monte, né, a mesma montanha. E o terceiro é um pouquinho menor, tem 65 por 83 centímetros mais ou menos. Então, os cubistas, eles foram fortemente influenciados por essa maneira de Cézanne transmitir a mensagem pictórica, que é relativa à pintura, né? Então não se tratava de copiar a natureza, mas de criar ilusões e efeitos para tal. Criar uma personalidade, uma característica própria de enxergar a realidade. Então Picasso observava um pensamento ocultório na pintura de Cézanne. Então quer dizer, tinha alguma coisa implícita ali naquela pintura. Ou seja, ele enxergava em suas obras novas, formas de pensar e de representar determinado espaço. Quer dizer, o cara captou a mensagem e resolveu fazer no seu próprio estilo. Então os cubistas queriam dar ênfase ao fato de que a tela era um suporte bidimensional. As imagens poderiam mostrar diferentes pontos de vista ao mesmo tempo. Nas obras a seguir de Braque e de Picasso, perceba como representam o espaço, que em ambas é uma região montanhosa, de forma geometrizada, que era característica, né, deles, angular, bem distante de uma intenção fotográfica que retrata realmente a realidade, por exemplo, né? Dá uma olhadinha nessa imagem, dá para ver claramente. Aí chama Casas na Montanha. Dá para ver mesmo, parece uma favela, né? No Rio de Janeiro, por exemplo. Isso é 1909, é um óleo sobre tela, 65 por 81. Hoje está no Museu de Bergwijn, em Berlim, na Alemanha. Pablo Picasso representou uma realidade da maneira que, utilizando o seu estilo. Tá? Bom, gente, o cubismo, ele apresentou diversas fases durante o período em que esteve em voga, tá? É importante apresentarmos as duas principais, no caso, o cubismo analítico e o cubismo sintético. O analítico
nessa fase, os objetos eles eram observados, analisados em várias faces, de várias maneiras. Então as formas são desfragmentadas, tá? A fim de se assemelharem a figuras abstratas. A ideia era assemelhar a figuras abstratas, mas desfragmentando um pouco da realidade. A maioria das pinturas é monocromática, quer dizer, tem uma cor ou variantes dessa mesma cor, com tons também acinzentados e de marrom. É uma característica dessa fase. Naturezas mortas, como eu expliquei, eram temas utilizados, objetos, jornais e pessoas são as representações preponderantes, quer dizer, principais. Já no cubismo sintético, as fragmentações são simplificadas e é o período em que o papier-collage, que é aquela representação que parece colagens, né, foram desenvolvidos. Então a colagem é predominante nessa fase e era feita em muitos materiais, como papéis, madeira, objetos e até mesmo com um desenho que simulava essa colagem, como a gente viu, né? Então as imagens saem da abstração analítica da realidade e passam a se reconectar com a realidade. Tá bom? Bom, agora vamos lá para a página 24. Mundo pop, arte e música contemporânea dos dias de hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre a arte pop. Então na história da arte, a arte popular, que a arte pop é arte popular, né? Se refere à produção cultural feita pelo povo e era muito utilizada em uma contraposição à arte erudita, que era a arte clássica. Por muito tempo essa relação foi marcada pelos pressuposto de que a arte erudita, criada e consumida pelas classes dominantes e instruídas, era superior às artesanais. Quer dizer, a arte erudita, a arte mais clássica, mais acadêmica, era mais utilizada pela classe elitizada. A produção cultural de povos indígenas, por exemplo, era discriminada ou até mesmo não colocada num patamar como a arte erudita, por conta de ser uma arte mais manual. No entanto, o termo pop, apesar de ser uma abreviação de popular, foi usado pela primeira vez pelo crítico inglês Lawrence Alloway, nascido em 1926, morto em 1990, em referência à chamada cultura de massa. Tá? Era uma crítica à cultura de massa, né? Era uma crítica à popularidade de coisas e pessoas. Após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento da indústria apoiou-se em um grande aparato de conhecimento que deveria criar nas pessoas o desejo de consumir os produtos que eram colocados no mercado, como os de limpeza, os alimentos pré-cozidos e os eletrodomésticos, por exemplo. Foi um grande boom da indústria, né? Da indústria de todos os sentidos, né? Por conta da guerra, muita tecnologia foi inventada e essa tecnologia foi levada para o comércio, né? de objetos e também de comida. Então eles deveriam vir em embalagens com cores, logomarcas e tipos de letras que atraíssem os olhares dos consumidores nas prateleiras dos supermercados. Aí veio, em 1960, né, criou-se a televisão, e aí vieram os comerciais, e aí a questão da divulgação, né, da publicidade para conquistar o consumidor explodiu no mundo, né? Então eles deveriam estar, como eu falei, né, logomarcas e tudo mais, né? No campo cultural, o cinema, a televisão e as histórias em quadrinhos propunham novos tipos de imagens e visualidades. Então houve uma revolução em todos os sentidos, né? Porque tudo virou business, tudo virou comércio, tudo virou dinheiro. A busca do comércio realmente foi um grande boom aí do capitalismo, né? Então, no caso, a arte pop se apropriou das imagens que circulavam nessa indústria, que surgia de diversas formas. No caso, o artista estadunidense dos Estados Unidos, Andy Warhol, nascido em 1928, morto em 1987, foi um dos expoentes
desse tipo de pop art em seu ateliê, chamado A Fábrica, bem próprio mesmo, né? Criou diversas produções artísticas, tá? Antes de falar de Howell, vamos dar uma olhadinha nessa imagem aí de Claes Oldenburg, chamado Hambúrguer de Chão, feito em 1962, uma escultura de tela preenchida com espuma de borracha e caixas de papelão pintada com tinta acrílica. Tem aí 1,5 m mais ou menos por 2,2 m, tá? E fica na Galeria de Arte de Ontário, em Toronto, tá? No Canadá. Bom, o Andy Howell, ele pintava manualmente as embalagens de produtos que existiam no mercado, como o sabão em pó Brillo, a obra em instalação que você pode ver no portal do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, né? E as obras não eram únicas. Não era uma coisa, eles faziam em larga escala a mesma obra de arte, mas feita em série. Ele mesmo reproduzia as próprias imagens dele, tá? Impressões diversas e vendidas no mercado de arte. Então ele caracterizou a sua própria obra de arte como algo feito numa fábrica de grande produção, de grandes... Quando você faz um liquidificador, quando você faz uma televisão, você não faz o mesmo produto várias vezes para ser vendido para várias pessoas? Pois bem, ele fez isso. Ele fez uma obra, criou-se uma obra, mas ele reproduziu várias vezes a mesma obra e ele mesmo vendeu as suas obras para várias pessoas. Meio que fazendo uma crítica também, né, a isso. Ou não, é de se pensar. Assim como Howell, Andy Howell, Claes Oldenburg, que aqui está dizendo que ele ainda é vivo, mas ele faleceu, tá? Ele faleceu em 2022, tá? Só para deixar registrado aí. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, mas enfim, mas o Oldenburg, ele deu nome ao seu estilo de armazém, meio que simulando aí, criando uma proposta igual à do Howell, tratando-o como uma loja de suas obras. A mesma ideia, né, de Howell. Seus trabalhos muitas vezes são inspirados no ambiente urbano estadunidense, como os primeiros fast foods, tipo McDonald's, né, esses lugares assim, o cinema, que Howell também utilizava, né, atores, atrizes de cinema, e a indústria em geral. Bom, falando um pouquinho do Oldenburg, ele foi tá aí ó, a foto dele, ele foi um escultor norte-americano de origem sueca, tá? E ele junto ali entre o Andy Howell e o Roy Lichtenstein, eles um dos mais importantes figuras da pop art americano, tá? Para ele, é a comida americana industrializada e padronizada, como os hambúrgueres, os hot dogs, os ice cream, que são os sorvetes, né? Que são diariamente produzidos em quantidades industriais, como combustível nos fornos, nos tubos digestivos de milhões, né, de americanos, né? Então ele utiliza essa temática aí como modelo para fazer suas obras. Então as suas publicidades, suas obras são em cores, né? Claro, na sociedade de consumo, primeiro vem a imagem publicitária, né? Depois a própria coisa. A mesma coisa, você vai comprar um lanche no McDonald's, na foto tem um lanche, depois quando você vai ver é outro lanche, né? Então ele morreu realmente agora em 2022, aos 93 anos de idade, em Manhattan, Nova York, tá? Bom, as histórias em quadrinhos, no caso como foi citado, elas eram a inspiração do artista estadunidense Roy Lichtenstein. Ele utilizou muitos personagens de história em quadrinhos, que foi junto com o Howell, ele foi um grande representante da pop art. Então ele pintava os quadrinhos à mão, simulando o estilo e os pontos das impressões mecânicas em suas pinceladas.
Como, por exemplo, esse óleo sobre tela aí pintado à mão, chamado chamado Roto Bruil. Roto era o nome a marca, né? Dessa fritadeira de frangos aí, de batata, enfim. E broil é grelhado, né? Então, enfim. É um óleo sobre tela de 1,74 m por 1,74 m, tá? Bom, no Brasil, as décadas de 60 e 70 foram marcadas por uma época historicamente conturbada, né? Tinha uma violência social muito grande. Havia ali uma grande censura dos artistas durante o período dos governos militares, assim como a gente está tendo hoje, né? Mas hoje é por outros motivos. Entre meados dos anos 60 até os anos 80, né? Que a ditadura, entre aspas, né? Terminou. Então aqui não houve um movimento de artistas que se denominavam pop. Mas muitos artistas que atuaram nessa época foram influenciados pela estética estadunidense dos Estados Unidos, tanto na música também, em tudo, né? Até hoje a gente é influenciado pelos Estados Unidos. Com linhas de contorno grossas, uso de cores sólidas, característicos da publicidade. E cores contrastantes também, né? Para chamar bastante atenção. Então, dessa forma, falar sobre a realidade ao redor era falar sobre ídolos da música e expressar-se diante do contexto do país, que a música era mais evidenciada naquela época do que as artes visuais, as artes plásticas. Bom, o que a gente pode dizer é sobre o artista plástico carioca Rubens Gershman, nascido em 1942, morto em 2008, que ele produziu diversas obras com estética pop e comentava sobre a vida do brasileiro, a televisão, o futebol. Já o paulista Nelson Lanier, nascido em 1932, morto em 2020, foi um dos artistas brasileiros que trabalhou com a arte pop até o fim de sua vida. Ele se apropriava de imagens famosas, assim como fazia o Harrow, né? E todos eles da pop art, praticamente. Figurinhas adesivas, todos os assuntos cotidianos, atuais, para criar imagens, instalações contemporâneas que modifica um local interno de um museu e também produção de objetos, esculturas, né? No caso, a obra 100 Monas, 100 de número, 100 Monas, foi feita em 2012 e trata-se de 100 modificações, 100 de número, né? 100 modificações sobre a famosa tela de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, por isso que chama 100 Mona, pintada, a Mona Lisa no caso, que foi pintada em 1503. Tá? Bom, instrumentos concretos. Vamos falar um pouquinho de música, tá? Criatividade contemporânea. Vamos lá. A música contemporânea agrega todos os ritmos e utiliza referências eruditas, populares e industriais em suas criações. É uma arte híbrida. Quer dizer, tem bastante coisa envolvida. Então, a produção de instrumentos e de melodias a partir de objetos de uso cotidiano é a inspiração de vários grupos e de pesquisadores dos sons. A gente pode ver uma foto aí do grupo Wacti e seus instrumentos originais que eles mesmos criam, claro, associados a outros instrumentos tradicionais, mas tem sempre ali instrumentos, principalmente percussivos, que eles criam a partir de objetos do cotidiano. Aqui a gente vê outra foto do grupo, juntamente com seus objetos peculiares, os seus objetos, não, seus instrumentos musicais peculiares próprios, né, criados por eles e originais. Em 1978, esse grupo, o Wacti, foi formado em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo músico Paulo Sérgio dos Santos, Marco Antônio Guimarães e Décio de Souza Ramos Filho.
Eles são um trio de música instrumental, mas não utilizam instrumentos convencionais. Eles pesquisam e produzem suas melodias a partir de diversos instrumentos do cotidiano, como potes, rodas de bicicleta, canos de PVC, aqueles canos de esgoto, entre muitos outros. Em suas experimentações, colocam água dentro do objeto para modificar a sua acústica, giram manivelas, criam instrumentos de sopro e de percussão, como eu falei, e de harmonia. Né? Harmonia é quando tocam 2 ou 3 notas diferentes, mas congruentes, que soam de forma consonante e agradável. Bom, esse estudo sobre os instrumentos musicais do grupo Waqti é o tema do livro Waqti, mesmo nome, um estudo sobre a construção de novos instrumentos musicais acústicos escritos por Arthur Andrés. Está aí a foto da capa do livro, muito interessante. Bom, esse grupo gravou 12 discos entre 1981 e 2012. Tinham como inspiração os sons da natureza, da cultura indígena, da música clássica e contemporânea, como, no caso, inspirou, né, esse grupo Waqti, o grupo britânico The Beatles, tá? Que influenciou bastante. Bom, já aqui a gente pode ver uma imagem do grupo Stomp, que apresenta, no caso, uma peça teatral e musical utilizando vassouras. Tá? Criado por Steve McNicholas e Luke Cresswell, o grupo Stomp se formou em 1981 no Reino Unido. Contam com um elenco de cerca de 15 artistas e produzem espetáculos temáticos que têm uma combinação de ritmo, de dança, de teatro e de comédia. Então tem tudo isso envolvido na apresentação. Os sons partem do corpo dos músicos, eles tiram os sons do próprio corpo, ou de pias e de tanques de cozinha. Tá? Latas de lixo utilizam bastante para percussão, vassouras, do barulho de jornais amassados, né? De sacolas de plástico também, sendo rasgadas ou amassadas. Cada música é uma pequena encenação na qual os objetos e as pessoas formam uma história, contam uma história por batidas e por movimentos do corpo e desses objetos. É muito interessante. Agora vamos falar sobre uma realidade virtual, a arte e mídia. Bom, quando pensamos em realidade virtual, é fácil pensar em algo futurista, né? Aqueles filmes futuristas, com equipamentos e com softwares, que são programas de computador complexos e bastante sofisticados. Assim, o termo virtual significa algo que não é real, mas que tem potencial de se tornar possível, que pode ser que no futuro aconteça. Pode ainda ser simulado eletronicamente, existir em uma projeção teórica. A teoria pode ser que exista. No entanto, a origem desse conceito remota nos faz lembrar ao ano de 1838 e aos estudos ópticos, tá? De visão. Então, o cientista inglês Charles Winston, nascido em 1802 e morto em 1875, descobriu em suas pesquisas que se uma pessoa vê 2 imagens de um mesmo objeto, uma em cada olho, ao mesmo tempo, cada uma em perspectiva diferente, né? Uma mais perto, outra mais distante, o cérebro combina as informações, o cérebro capta essas 2 imagens, combina as informações e gera, no resultado final da nossa mente, da visão, um efeito de profundidade. Então ele mesmo faz essa junção e cria essa perspectiva para a pessoa.
Essa profundidade permite a sensação de imersões em uma outra realidade, que no caso, uma realidade virtual, que não é o que um dos olhos e o outro está vendo. Ele une as duas imagens, criando uma terceira que não existe. Tá? Bom, a partir desse estudo, ele criou um aparelho chamado estereoscópio. Esse estereoscópio, posteriormente, o cientista e o inventor escocês David Brewster, nascido em 1781, morto em 1868, aperfeiçoou esse aparelho, esse estereoscópio, introduzindo lentes e outros conhecimentos fotográficos. A gente pode ver a imagem de um estereoscópio, né? E as imagens que cada olho vê aí diferentemente. Bom, a técnica da estereoscopia foi muito difundida no século XIX, que vai de 1801 a 1900. E os estudos científicos desenvolveram tecnologias dentro da fotografia, sendo um modelo pioneiro nos óculos virtuais dos dias de hoje, que vocês usam para ir no cinema, aqueles óculos coloridinhos, que você vê o cinema em 3D. Os modelos mais simples de óculos 3D utilizam cores diferentes, complementares, são cores que se complementam. Em cada uma das lentes, que gera um efeito de tridimensionalidade. Então, podemos dizer que o estereoscópio foi o pai dos óculos 3D. Então, para a criação de forma completa em uma realidade virtual, era preciso envolver, então, além da visão através dos óculos, a audição, no caso no cinema você sente isso, o olfato, quer dizer, produzia cheiros, né, do local onde está passando aquela imagem. O tato, é possível sim você sentir vibrações, né, da onde você está, a cadeira treme e tal, aquelas coisas. E a gustação, muitas vezes, até você poderia até comer durante a encenação, durante o processo de visualização da imagem, para sentir aqui exatamente de forma bem tridimensional mesmo, né, o que estava acontecendo. Bom, o Sensorama foi a primeira máquina que propunha uma realidade virtual simulada, como a que a gente acabou de falar. Que foi patenteada, quer dizer, foi colocado o nome de quem fez, pelo diretor de fotografia Morton Hailing, nascido em 1926, morto em 1997. Que em 1962 tratava-se de uma cabine local, cuja cadeira vibrava, com efeitos em 3D e emissão de aromas, cheiros. Os óculos e os equipamentos simuladores das realidades virtuais foram muito usados pelos cientistas, pelos artistas e pelas áreas de cinema e de jogos eletrônicos, que tem cinemas e jogos eletrônicos que simulam realmente essa realidade virtual, utilizando todos os sentidos do corpo na atualidade. Então é comum que os artistas visuais de hoje em dia, né, trabalhem em parceria com empresas de tecnologia de ponta, para os seus projetos. No caso, a Act Art, por exemplo, reúne artistas como o indiano Anish Kapoor, nascido em 1954, para produzir obras de realidade virtual. Só lembrando que o Anish Kapoor, ele nasceu em Bombaim, tá? Hoje o nome correto é Mumbai, que é a maior e mais importante cidade da Índia, tá? E aí ele mudou-se para a Inglaterra, continuou seus estudos e tal, e foi considerado um dos escultores britânicos que vinham explorando novos estilos de arte. Tá? Então, ele foi um grande artista, e ainda é, né? Um grande artista contemporâneo, tá? Não vou me aprofundar muito nele não, porque é muita coisa.
Mas a gente vai ver uma obra aí dele assim. Por exemplo, ele desenvolveu a obra representada a seguir, no caso que a gente vai mostrar, intitulada Dentro de Si, vírgula, Queda. É o nome dessa obra. Dentro de Si, Queda. Na qual a pessoa tem uma jornada dentro do próprio corpo humano, no labirinto do seu próprio organismo, tá? É muito interessante. A gente vê uma imagem aí, no caso, da obra, né? Dentro de Si, Queda, que é uma obra em realidade virtual, tá? Lembrando que no Japão, a Mori Boeing Digital Art Museum, Team Lab Borderless, é um museu que apresenta obras feitas totalmente em ambiente interativo e virtual. É muito legal. Usando efeitos de luz, de imagens que reagem aos movimentos e às ações das pessoas. As pessoas movimentam, mudam a obra, produzindo uma experiência única para o espectador. É muito interessante. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção de vocês. Anotem as dúvidas, levem essas dúvidas para a sala de aula para a gente discutir, tá? E até a nossa próxima aula. Valeu, beijão.